Eu coordeno um projeto de extensão chamado Como Funciona a Sociedade, voltada para populações indígenas, em especial as comunidades de Guaíra e Santa Helena. A UniOeste, ela se encontra no oeste do Paraná, e no oeste do Paraná nós temos aproximadamente 17 aldeias indígenas não reconhecidas pela FUNAI. Um público de aproximadamente 3.000 Guarani, que não são atendidos por políticas públicas porque estão em áreas irregulares. E é fundamental a UniOeste ter uma interação, uma interface com essas comunidades em dois sentidos. Primeiro que é necessário humanizar a UniOeste. A UniOeste necessita de projetos de extensão junto à comunidade envolvente. Isso democratiza e traz riqueza para a UniOeste, e em especial para o nosso aluno que participa desses projetos. E também para as populações indígenas, nesse caso, porque dão visibilidade para essas populações e permite que ela tenha um acesso ao conhecimento sistematizado da humanidade, seja ele qual for. No nosso caso, no meu caso, nosso projeto de extensão é um projeto que visa discutir cidadania, direitos humanos, política, visa discutir os problemas dessas comunidades frente ao Estado brasileiro, Estatuto do Índio, e permitir que essas comunidades tenham acesso a esse conhecimento e possam comandar seu destino com as próprias mãos, não dependendo de agentes externos ou agentes não índios. A gente entende que é fundamental o que o Antônio Gramsci falava de criar um intelectual orgânico, ou seja, aquela liderança indígena que tenha condições de acessar o nosso conhecimento, dominar o nosso conhecimento, os nossos códigos culturais, a nossa lógica política, para poder participar dessa lógica política e também se defender dessa nossa cultura hegemônica, autoritária, e que tenta sempre lutar por um mundo mais padronizado, um mundo ocidental, judaico, cristão e não índio. E essas populações, como eu já falei, 17 comunidades não reconhecidas em termos oficiais aqui no Paraná. Nós temos, no oeste do Paraná, 17 aldeamentos não reconhecidos e 3 aldeamentos reconhecidos pela FUNAI, então, ao todo 20 aldeamentos. E é fundamental essas lideranças terem contato com a nossa sociedade, eles desejam isso, para que eles possam se municiar e poder se defender na nossa sociedade e, na contradição, poder permanecer Guarani, em especial na luta pela terra. Como eu já falei, 17 comunidades não têm acesso à terra, ou seja, estão ocupando a terra de maneira irregular, sob uma ameaça constante de despejo por parte do Estado Nacional. E eu entendo que é o papel fundamental da UniOeste no sentido de se solidarizar, não apenas politicamente, mas se solidarizar com um projeto, com essas comunidades, até porque, no nosso entendimento, no meu entendimento particularmente, essa terra toda era um território indígena que foi paulatinamente sendo despejando essas comunidades para as franjas do seu território original. E é fundamental a UniOeste estar permitindo que essas comunidades se reconheçam e tenham condições de enfrentar o Estado brasileiro de maneira menos desigual. E para conseguir isso, somente tendo acesso às nossas leis, ao nosso conhecimento e ao nosso conhecimento sistematizado, em especial o conhecimento acadêmico, quando possível. Existe muita mitologia, eu falo que tem uma mitologia moderna aqui no oeste do Paraná, em especial hoje nas áreas ocupadas, Guaíra, Terra Roxa, Santa Helena. Existe muito preconceito em relação a esses povos, e claro que esse preconceito e essa intolerância transborda para os agentes que trabalham junto a esses povos, no caso, antropólogos, professores da UniOeste, fotógrafos, lideranças religiosas, políticas. Então, às vezes há uma profunda incompreensão do nosso trabalho junto a essas comunidades, porque o preconceito que elas sofrem acaba transbordando também para os agentes que trabalham junto aos quilombolas, aos indígenas, ou seja, as minorias políticas e culturais. Existe entre aspas, uma mitologia moderna sobre esses povos indígenas, em especial em Guaíra e Terra Roxa, onde o enfrentamento agrário é maior. Por exemplo, existem lideranças políticas aqui da região oeste, deputados federais, aliados aos ruralistas e aos detentores das terras, que se dizem proprietários dessas terras, e eles falam coisas do tipo que os Guarani não são brasileiros, são Guarani paraguaios, o que é uma bobagem. Inclusive afirmam bobagens do tipo que tantos são paraguaios que não falam português, falam Guarani. É óbvio que o Guarani fala Guarani, além de falar português. E coisas do tipo de que a FUNAI anda trazendo urnas funerárias do Xingu, implantando essas zonas, enterrando em território de Guaíra e Terra Roxa, para que esses territórios se tornem indígenas, quando na verdade são efetivamente indígenas. Então, claro que essa bobajada toda, essa mitologia, no sentido mais vulgar da palavra mitologia, essas inverdades, acabam transbordando com os agentes que trabalham
junto a essas comunidades. Então, nem sempre o nosso trabalho é bem visto junto a essas comunidades. Às vezes existe um certo grau de intolerância, mas claro que a chancela da UniOeste, ou seja, a credibilidade da UniOeste é maior do que tudo isso. Então, o fato de se ter projetos de extensão, projetos de pesquisa da UniOeste junto a essas comunidades, acaba dando mais credibilidade à luta política e à luta cultural dessas comunidades. Por isso que é fundamental a UniOeste se aproximar, com toda a credibilidade que ela angariou nesses anos todos do oeste do Paraná, junto a essas culturas minoritárias, que ela termina dando visibilidade a essas culturas e credibilidade à luta territorial também dessas culturas minoritárias. Então, apesar de, mais às vezes, não ser bem visto, como eu já disse, a credibilidade da UniOeste se impõe e acaba colaborando no sentido de fortalecer a luta desses povos e fortalecer a resistência cultural desses povos. Por isso, mais do que nunca, num cenário nacional muito difícil, que nós estamos vendo hoje, mais do que nunca, é fundamental a UniOeste se posicionar com projetos de extensão, projetos de pesquisa, junto a essas comunidades, seja indígena, quilombolas, ou mesmo comunidades mais subalternas, entre aspas, né, em relação à cultura predominante, que é a cultura hegemônica, para que essas comunidades sigam resistindo. E eu entendo particularmente que um dos papéis da UniOeste também é esse, ou seja, permitir essa diversidade, democratizar e fortalecer esse tipo de diversidade, em especial essa diversidade cultural, que acaba sendo uma riqueza no oeste do Paraná. E esse projeto de extensão também trabalha sempre na perspectiva de aprender com esses povos, ou seja, nós levamos o nosso cabedal de conhecimentos na perspectiva de políticas públicas, de cidadania, de cultura não índia, colabora com análises políticas, por exemplo, para essas comunidades entenderem em que pé que anda hoje, por exemplo, o debate em nível nacional do Estatuto do Índio, que interessa diretamente a essas comunidades, mas, ao mesmo tempo, é uma troca cultural. Claro que a universidade também aprende com essas comunidades, por isso que eu falo que é fundamental a participação de muitos alunos, de estudantes nesses projetos de extensão, porque eles acabam tendo a oportunidade ímpar, o privilégio de conhecer uma cultura distinta e uma cultura muito interessante, que é a cultura guarani, do lado deles. Ou seja, não necessita, para conhecer uma cultura indígena tradicional, preservada, forte, não necessita ir para a Bacia Amazônica, está aqui do lado, está em Matelândia, se encontra em Itaipulândia, se encontra em São Miguel do Iguaçu, se encontra em Diamante do Oeste, se encontra em Guaíra, Terra Roxa. Ou seja, essas culturas permanecem do nosso lado, ainda que às vezes invisíveis. Então, eu sempre digo que é uma humanização do aluno também. O aluno aprende muito nesses projetos de extensão. É sempre uma via de mão dupla. É como uma frase que eu gosto muito do Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro tem um livro lindo chamado Povo Brasileiro, em que no prefácio ele fala que é fundamental que o Brasil um dia se reencontre consigo mesmo. E eu creio que quando esses alunos da UniOeste, das diversas graduações, eles participam de projetos como esse, de comunidades de natureza cultural diversa, ele acaba encontrando um Brasil que ele não conhecia, ou seja, o Brasil se reencontra com ele mesmo, que eu creio que é a função do projeto de extensão, sempre essa via de mão dupla. E aprender também como é que eles entendem, como é que tem a sua perspectiva territorial que é diferente da nossa. Os Guarani têm uma frase que eu acho magnífica, que resume, sintetiza o significado da luta territorial para esses povos, que nós não podemos falar em povo indígena, seja Guarani ou não, nesse caso é Guarani, sem falar na questão da terra. Os Guarani têm uma frase que eu acho lapidar, que a frase é a seguinte: Sin tecorá no ai tecó. Tecorá é a palavra que se utiliza para aldeia. Tecorá é aldeia. Tecorá Itamarã, Tecorá Idevu, Tecorá Viarandapotã, Tecorá de Apiru, ou seja, Tecorá significa aldeia numa tradução muito livre, né, muito vulgar. Mas significa mais do que isso. É uma palavra composta. Tecó significa costume, tradição, cultura, hábito, jeito de ser. Rá significa lugar. Então, Tecorá significa aldeia, ou seja, lugar onde é possível ser Guarani. Aí essa frase, na sua plenitude, é assim: sem Tecorá não há Tecó, ou seja, sem aldeia não existe Tecó. Sem aldeia não existe costume. Sem terra não existe possibilidade cultural de permanecer e ser Guarani. Sem Tecorá não é Teco. Essa frase sintetiza e resume a importância fundamental da terra para esses povos. Sem território indígena, não há povo indígena. Por isso, a grande luta, a luta primeira, é garantir as terras tradicionais. Lembrando que no oeste do Paraná nós temos 17 aldeamentos irregulares que têm suas terras não reconhecidas.
Então, a função desses projetos também, além de dar visibilidade para esses povos frente aos seus vizinhos nacionais, ou seja, a população não índia, uma visibilidade positiva, é permitir também que eles se organizem politicamente, conhecendo os nossos códigos culturais e políticos, para que eles façam um enfrentamento político, no sentido de garantir o acesso à sua terra, ao seu território tradicional. Porque se nós entendemos que se intercorrer no Aiteco, obviamente, a luta primeira para se garantir a resistência indígena, ou se garantir essa diversidade, essa riqueza indígena, é a garantia territorial. Sem a garantia territorial fica muito difícil e até ingênuo a gente falar em cultura indígena. Não é possível se solidarizar a essa temática sem ter uma posição muito firme no sentido do reconhecimento territorial dessas diversas comunidades. Então, creio que esse projeto de extensão e esses projetos que já existem outras pesquisas de vários intelectuais da UniOeste junto a esses povos, acabam fortalecendo esse debate, dão visibilidade a esses povos e, claro, que fortalece o debate no sentido da necessidade, do direito que eles têm à sua terra ancestral, que foi paulatinamente tomada no oeste do Paraná. Não é à toa que hoje, eu volto a dizer, são 17 aldeamentos no Paraná sem o reconhecimento oficial. Urge reconhecer essas terras para que esse povo siga sobrevivendo e a UniOeste tem um papel fundamental nesse sentido aqui na região e nos diversos campi que ela trabalha, que é toda uma área guaranítica. Esse projeto de extensão, denominado Como Funciona a Nossa Sociedade, é um projeto inspirado em trabalhos que a gente já vem fazendo há muitos anos junto a comunidades indígenas, que eles sempre têm curiosidade de saber como nós funcionamos, como funciona a nossa política. Então, nós elaboramos um projeto de extensão, um projeto de 1 ano, renovável, né, se possível, para mais alguns outros anos, em trabalhar em 2 aldeias, Tecorrá Mirim, a aldeia de Guaíra, e Tecorrá Voara da Potã, a aldeia de Santa Helena, onde se faz oficinas de cidadania, direitos humanos, oficinas de política não índia, ou seja, como nós funcionamos, e então, oficinas onde participam as lideranças políticas e religiosas, os Guarani, no sentido de estar se capacitando politicamente para fazer o enfrentamento em relação à questão territorial. Se discute desde a questão do Estatuto do Índio, se discute a Constituição Brasileira, se discute as leis brasileiras voltadas para a questão da terra indígena, para que eles possam se capacitar enquanto lideranças e possam fazer o enfrentamento por si só. Esse projeto de extensão foi um pedido dessas comunidades para que se elaborasse oficinas onde eles tivessem acesso à nossa lógica política e, aprendendo a nossa lógica política, pudessem se organizar enquanto lideranças e pudessem seguir um enfrentamento junto ao Estado Nacional, lutando pelos seus direitos. É um projeto que se iniciou agora em abril desse ano. A ideia é que vá até o ano que vem, 2016, que é 2017, e, havendo necessidade, o projeto irá se estender para as outras aldeias. E também é uma chance, que eu sempre falo dessa mão dupla, dos alunos da UniOeste conhecerem essa comunidade rica, que é a comunidade Guarani, uma comunidade com uma diversidade cultural muito interessante, e poderem, como eu digo, se humanizar um pouco mais, conhecendo um pouco mais do Brasil, e é sempre essa mão dupla. A gente aprende com eles, eles aprendem com a gente. Essa eu acho que eu creio que é a grande qualidade de um projeto extensionista. E esse projeto visa exatamente cumprir esse objetivo. Essa mão dupla, mas ao mesmo tempo fortalecer essas comunidades para que elas possam, tendo acesso às nossas leis de como a gente funciona, né, como funciona a sociedade não índia, possam fazer um enfrentamento com essa sociedade para permanecer indígenas, no caso, permanecer Guarani.